Mudanças partidárias traçam o perfil da disputa presidencial do próximo ano. E na Assembleia, deputado Chico Preto sai do PSD e vai para o PMN. E na edição do Aleão Notícias de hoje você também vai ver. Requerimento do presidente da Assembleia, deputado Josué Neto, vai propor que o Humaitá receba energia do Ninhão do Madeira. A audiência pública debate os avanços e deficiências da lei de cotas após 22 anos de vigência. E ainda, CPI da Telefonia realiza audiência em 4 municípios das calhas do Purus e Madeira. Boa noite. O quadro sucessório de 2014 sofreu uma reviravolta com a decisão da ex-senadora Marina Silva de se filiar ao PSB do governador de Pernambuco, Eduardo Campos. Com a rejeição do registro do partido Rede Sustentabilidade pelo TSE, Marina fechou filiação com essa outra sigla para não ficar de fora da disputa presidencial. As especulações sobre qual seria o papel da ex-senadora Marina Silva no pleito de 2014 começaram após o Tribunal Superior Eleitoral rejeitar por 6-1 o registro da Rede Sustentabilidade. Após a decisão da Corte, ao menos 7 propostas de legendas se mostraram dispostas a aceitar Marina. A ex-senadora, que chegou a afirmar que não trabalhava com uma alternativa à Rede Sustentabilidade, teve apenas 48 horas para decidir o futuro. Ao justificar a filiação ao PSB, Marina ressaltou a importância da Rede Sustentabilidade, projeto que continuará tocando, e afirmou que a união com o partido de Campos é programática. Aliados de Marina acreditam que a parceria não significa propriamente o acampamento dos ideais da rede ao PSB, mas sim o reconhecimento democrático pelos socialistas do partido não registrado. Marina deixou claro que não será candidata a presidente, mas não confirmou se será vice na chapa encabeçada por Campos, embora esse seja o cenário mais provável. De acordo com a mais recente pesquisa do Instituto Datafolha, concluída no início de agosto, Dilma tinha 35% das intenções de voto. Marina estava com 26%, Aécio tinha 13% e Eduardo Campos, com 8%, estava em quarto lugar. A ex-senadora carrega consigo ainda o capital político de 20 milhões de votos obtidos nas eleições de 2010. O troca-troca de partidos tem sido tema de destaque no cenário político nacional. E esse é um dos assuntos do Bancada Parlamentar de hoje com a jornalista Adriana Araújo. Olá, seja bem-vindo ao Bancada Parlamentar de hoje. A decisão do Tribunal Superior Eleitoral de rejeitar o registro da Rede Sustentabilidade, partido organizado pela ex-senadora Marina Silva, foi um dos temas tratados em plenário pelos senadores. Os parlamentares também questionaram o troca-troca partidário e a busca desenfreada por coligações, que eles consideraram distorções da vida partidária. O senador Jorge Viana, do PT do Acre, citou o artigo da ex-senadora Marina Silva para dizer que partidos que buscam primeiro registrar-se para só depois obter uma base social conseguem o alvo. Ele também lamentou o troca-troca partidário e disse que é um jeitinho que os parlamentares encontraram para mudar de partido sem ficar caracterizado infidelidade. O senador fez um apelo à sociedade e aos políticos para que se faça uma reforma eleitoral e sugeriu ainda que se modifique a legislação para permitir a candidatura avulsa. Além de Viana, também sugeriram modificações nas leis eleitorais Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, e Mozarildo Cavalcante, do PTB de Roraima. Pedro Simon, do PMDB do Rio Grande do Sul, criticou o abuso das medidas provisórias, dizendo que nem deveriam existir no presidencialismo. Já Cristóvão Buarque sugeriu que os parlamentares ouçam a voz das ruas e promovam mudanças verdadeiras no sistema político eleitoral. O político defende uma Assembleia Constituinte exclusiva para as alterações compostas por parlamentares, que ficariam impedidos de concorrer a cargos políticos por vários anos. A reforma do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, e a renegociação das dívidas estaduais serão temas de audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Os assuntos que afetam diretamente as finanças dos estados estão entre os principais pontos a serem acertados no âmbito do Pacto Federativo, que também será debatido em sessão temática no plenário em data ainda a ser definida. A audiência na comissão atende a requerimentos dos senadores Nidemberg Farias, do PT do Rio de Janeiro, que preside a comissão, e Ricardo Ferraço, do PMDB do Espírito Santo.
São esperados na reunião o secretário executivo interino do Ministério da Fazenda, Diogo de Oliveira, o coordenador dos secretários da Fazenda do Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, Cláudio Trinchão, e o secretário da Fazenda de São Paulo, André Calab, e o especialista em direito tributário, Hamilton Dias de Souza. E o plenário do Senado deve votar também nesta semana 3 propostas de emenda em regime de urgência. O primeiro é o projeto que rejeita mudanças do Tribunal Superior Eleitoral para a distribuição das vagas na Câmara dos Deputados. O segundo é o PL que trata sobre o fuso horário do Acre e parte do Amazonas, além do substitutivo ao projeto de lei que regulamenta a criação de novos municípios. O projeto do deputado Eduardo Lopes, do PRB do Rio de Janeiro, suspende a resolução administrativa do TSE, que redefine o número de deputados federais, estaduais e distritais. Pela decisão do TSE, o Pará ganha 4 cadeiras na Câmara. Minas Gerais, Ceará, Santa Catarina, Amazonas também terão mais deputados. Mas os estados da Paraíba, Piauí, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Alagoas e Rio Grande do Sul perdem representantes. Se aprovada no plenário, a proposta ainda deve ser votada na Câmara. O PL, que trata sobre o fuso horário do Acre e da parte ocidental do Amazonas, para 2 horas a menos em relação a Brasília, retorna à pauta. Os fusos haviam sido alterados em 2008, sob o argumento de que a população local sofria prejuízos econômicos, sociais e culturais. No horário de verão, a diferença passava para 3 horas. O substitutivo devolve às Assembleias Legislativas a condição de votar a criação de municípios, suspensa há 17 anos. E o Bancada Parlamentar de hoje fica por aqui, mas na próxima semana eu volto com mais informações sobre o cenário político do Amazonas e também do Brasil. Eu espero você. Até lá. Na Assembleia, novas mudanças. O deputado Chico Preto anunciou a saída do Partido Social Democrata, PSD, e assumiu a presidência estadual do Partido de Mobilização Nacional, o PMN. Em todo o Amazonas, pelo menos 37 políticos, entre prefeitos e vereadores, migraram para novas legendas. Com a criação de 2 novos partidos e há pouco mais de 1 ano da disputa eleitoral de 2014, políticos do Amazonas fizeram reopção de legenda. As mudanças chegaram ao Parlamento Estadual e o deputado Chico Preto, que fazia parte do Partido Social Democrata, PSD, aceitou a proposta de presidir no Estado o Partido de Mobilização Nacional, PMN. Chico Preto afirmou que após 16 anos de vida pública, recebeu a proposta de conduzir a sigla e não recusou a oportunidade. Eu abracei o desafio, assumindo a direção regional do PMN e, a partir de agora, pretendo, ao lado de outros companheiros que estão afiliados a essa legenda, administrar, conduzir esse processo de conversa com a sociedade e passar, em nome dessa sociedade, através do PMN, fazer as inserções, fazer essa interlocução, defender as providências que precisam e podem ser tomadas no âmbito dos poderes públicos. Na semana passada, outro parlamentar que migrou para uma nova legenda foi o deputado Sidney Leite, que anunciou a filiação ao Partido Republicano da Ordem Social, PROS, que no Amazonas será presidido pelo vice-governador do estado, José Melo. Estou entrando no PROS, que é o Partido Republicano da Ordem Social, que nós temos como objetivo fortalecer esse partido no estado do Amazonas, estar presente tanto na cidade de Manaus quanto no interior, que nós possamos estar inseridos nos movimentos sociais, nas organizações de juventude, na organização das mulheres, nos sindicatos dos trabalhadores e que nós possamos ter uma pauta para discutir os desafios do Amazonas e da Amazônia que estejam interligados ao nosso país. Mas nós aqui da região norte temos alguns desafios que o Brasil precisa conhecer e precisa entender. E o partido tem a pretensão de disputar a eleição, tanto a nível de governo de Estado, quanto para a Câmara Federal e para a Assembleia Legislativa, agora na próxima eleição. E nós teremos a presença de inúmeros prefeitos. Eu posso afirmar já no dia de hoje que nós teremos mais de 12 prefeitos que ingressarão ao partido, inúmeros vereadores, vice-prefeitos, e que com isso o partido nasce muito forte. Pelo menos 37 filiados do Amazonas mudaram de legenda. A assessoria do PROS informou que recebeu a filiação do vereador Arlindo Júnior, que integrava o partido Pátria Livre, PPL, e de pelo menos 17 prefeitos, 12 vice-prefeitos e vereadores do interior do estado. Já o deputado federal Henrique Oliveira se desfiliou do Partido da República, PR, para assumir a presidência do Solidariedade, SDD, e o vereador Fabrício Lima
desfiliado do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, PRTB. A divulgação da listagem oficial de filiados por legenda deve ocorrer até o fim do mês de outubro. A CPI que investiga as falhas na prestação dos serviços de telefonia móvel, fixa e internet no Amazonas esteve no último fim de semana em 4 municípios das calhas do Madeira e Purus. O objetivo é ouvir as autoridades e moradores sobre como o serviço é prestado. No último fim de semana, o município de Lábrea, na calha do rio Purus, distante 702 quilômetros de Manaus, em linha reta, foi o primeiro do sul do Amazonas a receber a Comissão Parlamentar de Inquérito da Assembleia Legislativa, que investiga as falhas nos serviços de telefonia móvel, fixa e internet no Amazonas. No plenário, Fausto Queiroz Silva, da Câmara de Lábrea, o presidente da casa, vereador pelo PMDB, Adalfrank Teixeira, deu início à audiência pública com a formação da mesa. O presidente da Câmara Municipal de Tapauá, vereador pelo PSC Paulinho, que participou da audiência, denunciou que num período de 40 dias, a empresa Vivo, que presta o serviço de telefonia no município, ficou sem funcionar. Segundo o presidente, doentes chegaram a ficar sem atendimento de urgência por não terem como pedir socorro. Às vezes você deixa de salvar uma vida por falta de um telefonema. E também nós pagamos, nós colocamos recarga, nós desembolsamos nossos recursos para ter um serviço de péssima qualidade. Estende-se assim também a questão do telefone fixo na zona rural. Já aconteceu um caso de pessoa no município de Tapauá, que é o 3º maior município do estado territorialmente, de pessoas falecerem porque o telefone da comunidade não funcionava. A presidente da Câmara de Canutama, vereadora pelo PSDB, Marlete Brandão, e outros 4 parlamentares daquela cidade também fizeram a mesma denúncia. Nós temos casos de óbitos nas comunidades rurais por falta de comunicação, porque os telefones fixos não funcionam e não tem manutenção. O prefeito em exercício de Lábrea, o vice-prefeito pelo PSD, Gelsiomar de Oliveira, afirmou que foi solicitada da empresa Oi a instalação de telefones públicos nas comunidades rurais, mas nenhuma ação foi feita. O pedido foi uma demanda levantada pelo município a partir do mês de janeiro. Foi entregue às empresas de telecomunicações, contendo todas as coordenadas, o georreferenciamento das comunidades a ser abrangido, que estavam dentro das exigências legais, com mais de 100 ou mais habitantes. E hoje nós ainda não tivemos uma resposta por parte da Oi. Da Embratel tivemos um retorno, uma resposta de contemplar 6 comunidades, mas nós temos mais de 20 comunidades que atendem a esse requisito. O presidente da CPI, deputado pelo PMDB Marcos Rota, lembrou que o Amazonas possui particularidades, como a logística, e por isso a ALEAN inovou ao escolher 3 relatores para a mesma comissão. O deputado lembrou ainda que a criação da CPI foi a última alternativa encontrada para tentar solucionar as falhas na prestação dos serviços. O deputado pelo PP, Adjuto Afonso, relator da telefonia móvel, destacou que outras 18 Assembleias Legislativas do Brasil criaram uma comissão parlamentar de inquérito para investigar o mesmo serviço, o que aponta claramente a omissão da Agência Nacional de Telecomunicação. Em Humaitá, na calha do rio Madeira, a 590 quilômetros de Manaus, em linha reta, o plenário da Câmara ficou lotado. Vereadores e representantes da sociedade civil organizada fizeram denúncias. A falta de funcionamento de telefones públicos foi uma das principais reclamações, tanto de vereadores quanto de ribeirinhos. O município possui 312 comunidades rurais. Destas, apenas 14 localidades possuem orelhões. Em todos os locais é obrigado a instalação de telefonia fixa. Qualquer comunidade rural, por mais distante que seja, desde que tenha pelo menos 100 habitantes, tem direito a ter um telefone fixo. E nós temos nos surpreendido nos locais onde nós estamos passando, na desproporção entre a quantidade de comunidades rurais e a quantidade de duplos, que são telefones de uso público, são os orelhões. Minha mãe é da comunidade do Uruapiara. Então nós temos uma única linha telefônica para 700 pessoas. E essa linha telefônica fica a quilômetros. Então, além de ter toda essa dificuldade das pessoas chegarem até o telefone, quando chega lá, gasta seu combustível,
gasta seu tempo, passa a maioria do tempo mais andando do que falando com a família. Chega lá, o telefone não funciona. A minha reclamação é a questão das promoções que fazem. Por exemplo, a TIM, ela tem uma promoção de 3 minutos que você não paga. Você vai aderir àquele plano. Só que quando você está falando, menos de 1 minuto cai o sinal. Aí você tem que fazer outra ligação. E é para quê? Para não completar os 3 minutos. Né? Então é uma propaganda enganosa. Né? Ainda na calha do Rio Madeira, Manicoré, a 332 quilômetros da capital, foi o último município a receber a comissão. Os relatos de moradores da cidade não foi diferente dos municípios visitados antes. Pela quantidade lá, hoje temos quase 12, 13 mil pessoas no distrito lá, e uma necessidade nossa também lá é a instalação de telefonia móvel. A questão de telefonia móvel lá, celular. Acho que pela capacidade econômica do distrito, capacidade populacional do distrito, eu acho que já é viável a instalação da empresa lá de telefonia móvel. E pedir a ajuda de vocês, da comissão, para que dê essa força para a gente lá pelo distrito lá. Até o momento, mais de 15 municípios do interior do Amazonas foram visitados pela CPI. O presidente da comissão, deputado pelo PMDB Marcos Rota, destacou a importância de ouvir os moradores de várias cidades. Eu acho que nós cumprimos com o nosso objetivo, que era exatamente a oportunizar a palavra para que os vereadores, para que os representantes da sociedade, das agências bancárias, do comércio, do poder executivo, representantes das comunidades rurais e ribeirinhas pudessem se posicionar. O objetivo principal dessas nossas diligências ao interior é exatamente abrir espaço para ouvir os reclames, né? Porque esses pronunciamentos, esses posicionamentos é que vão nortear o trabalho importante de uma CPI, que é exatamente os relatórios. O relator do Serviço de Telefonia Móvel, deputado pelo PP Adjuto Afonso, destacou que o relatório final da CPI vai ser entregue ao Congresso Nacional para contribuir para a criação de um novo marco regulatório da comunicação. Que a gente possa entregar esse relatório ao Congresso Nacional com esse apanhado de denúncias, de informações que nós colhemos. Eu acho que possa ser feito um novo marco regulatório para a telefonia no país. A população é muito humilhada, a gente nota a questão de créditos que as pessoas vendem por um valor e se reclama que certamente não corresponde àquele valor. E assim, ao completar essa quantidade de municípios, eu faço um balanço positivo dessa ação, porque as pessoas estão acreditando nesse trabalho da CPI. Ainda esta semana, a comissão deve realizar audiência pública em Parintins, Itacoatiara e Maués. A previsão é de que os trabalhos sejam concluídos na primeira quinzena de novembro. A audiência debate sobre a inserção do deficiente físico no mercado de trabalho e mais. A Assembleia prepara ações voltadas para a mulher. Essas e outras notícias no próximo bloco. Em casa, no carro ou no trabalho, você também pode acompanhar as atividades da Assembleia Legislativa através da Rádio Ali. Sintonize na FM 106,9 e não deixe de saber sobre projetos de lei, agendas e outros assuntos da Casa Legislativa Amazonense. Assembleia Legislativa do Amazonas, cuidando da nossa gente. Os desafios e as estratégias para inserir deficientes físicos no mercado de trabalho foram debatidos em audiência pública na Assembleia Legislativa. A proposta foi do deputado Chico Preto, que, junto com representantes de órgãos públicos e de empresas privadas, fez um panorama da situação dos deficientes no Estado 22 anos após a promulgação da Lei de Cotas. 2 dias após a comemoração pelos 25 anos da Constituição Federal, a sociedade volta as atenções para as questões relacionadas a pessoas com deficiência. Passados 22 anos da promulgação da Lei 8.213 de 91, a conhecida Lei de Cotas, muito pouco se avançou para a inclusão dessas pessoas no mercado de trabalho. A pessoa com deficiência ela não precisa de pena, ela precisa de oportunidade, respeito, uma nova forma de ver essas pessoas, esses cidadãos que possuem uma deficiência, mas veja, não são pessoas incapazes, não há incapacidade.
há sim a possibilidade de trabalhar, de ser reconhecido pelo seu trabalho, pelo seu esforço. Basta que a oportunidade seja dada nas condições corretas. O presidente da Associação de Deficientes Físicos do Amazonas, Isaac Benayon, afirmou que a principal dificuldade continua sendo a discriminação na relação empregador-empregado. Para ele, esse paradigma precisa ser quebrado. A relação de empregado e empregador ela é muito difícil. A Superintendência do Trabalho está fazendo a sua parte, que é cobrar com as audiências públicas e o ajustamento de conduta. E dessa forma os empresários também estão aqui representados hoje pelas duas maiores instituições, que é a FEAM e a CEAM, e dessa maneira levar o que nós queremos de uma forma amigável, de uma forma de uma relação mais fraterna e como o mercado de trabalho diz, eu sou fundamental como colaborador e a empresa é fundamental como empregadora para que a gente possa junto crescer e cada vez melhorar o rendimento da própria empresa, que é o faturamento. Na redação da Constituição de 88, conhecido como Constituição Cidadã, consta 7 artigos e 8 incisos para as pessoas com deficiência. Segundo Chico Preto, esse fato comprova que a lei de cotas não fere o princípio da igualdade, como algumas pessoas alegam. Pessoa com deficiência ela tem uma dificuldade maior para o exercício de algumas atividades. Porém, isso não significa dizer que essa é uma pessoa incapaz. Ela pode, sim, realizar uma série de outras atividades, pode contribuir para a construção de uma empresa, de um projeto, de um país, e nós precisamos compreender isso. Nós não podemos isolar, condenar essas pessoas para a inatividade. Tem muitas pessoas com deficiência motora, deficiência auditiva, deficiência visual, que podem e dão uma bela contribuição na construção de um objetivo, qualquer que seja ele. No balanço geral, desses 22 anos de existência da lei, o parlamentar considera alguns avanços, mas pontua grandes desafios ainda a serem superados, principalmente no que diz respeito à conscientização das pessoas. Alguns avanços são percebidos, porém, eu penso que ainda longo é o caminho para que a verdadeira inclusão, que vai além do mercado de trabalho, nós fazemos a inclusão nas mentes de muitas pessoas que ainda veem a pessoa com deficiência como um peso, a pessoa com deficiência digna tão somente de auxílio e não de oportunidade. Você percebe que algumas políticas, e principalmente alguns políticos, acabam criando condições de dependência ainda maior para a pessoa com deficiência, quando essas pessoas, como eu disse, querem tão somente uma oportunidade para mostrarem o seu valor, mostrarem a sua capacidade, e ainda, infelizmente, você vê políticas públicas e políticos que alimentam um caminho de dependência, um caminho que tem a pena coitadinhos como conceito, e não é isso que nós pensamos, não é isso que eu penso. De acordo com o diretor-geral da MASA, Ocimar Meloni, a sociedade precisa entender que não é a pessoa que tem deficiência, mas sim o espaço de trabalho. A dificuldade de acessibilidade é o principal fator de segregação dessas pessoas com a atividade profissional. Funcionário efetivo da Assembleia Legislativa é exemplo de superação e participa de matéria que será exibida na Record News Manaus no dia 24 de outubro, em comemoração ao aniversário da cidade. A matéria é sobre pessoas com deficiência que receberam apoio dos pais para o desenvolvimento. Uriel Oziel é um dos funcionários efetivos da Assembleia Legislativa, aprovado no concurso realizado pela Casa em 2012. Ele é cadeirante e nunca deixou que as dificuldades de locomoção interferissem no seu desempenho profissional. Tanto que em 2013 se formou no curso de Comunicação Social, Jornalismo pela Faculdade Marta Falcão. A principal dificuldade de deficiente ainda continua sendo em relação à acessibilidade, a falta de acessibilidade, né? Muitos locais ainda não estão preparados para receber um deficiente. Isso dificulta a nossa inclusão em sociedade de maneira geral, assim. Aqui na Assembleia eu encontrei boas condições de acessibilidade. Como jornalista, Uriel não estava acostumado a ficar na frente das câmeras, mas gostou da oportunidade de mostrar as dificuldades e superações pelas quais as pessoas com deficiência têm que atravessar diariamente.
tá do outro lado é desconfortável ainda para mim, porque a gente está sempre acostumado a estar por trás das câmeras, a estar compondo as matérias, mas foi legal assim ter esse reconhecimento de quem produziu a matéria, porque chegou até mim pelo fato de achar que eu tenho algum destaque, apesar de deficiência. Sem minha posição de entrevistado, eu realmente não estou acostumado. A matéria teve produção de Moisés Monteiro, reportagem de Suzy Figueiredo e do repórter cinematográfico Luzimar Bessa, que acompanharam o dia a dia de pessoas com deficiências e entrevistaram os pais desses personagens, com a finalidade de incentivar a quebra do preconceito que ainda ronda as pessoas que têm necessidades especiais. Na verdade, a gente tem assim, visto continuamente que a gente tem várias pessoas com deficiências que hoje são destaque na sociedade, né? E a gente esquece muitas vezes das pessoas que estão por trás de todo esse sucesso. A gente lembra que também essas pessoas são sucesso porque tiveram amor, tiveram cuidado, o esforço, né, dos pais que muitas vezes abriram mão, né, da vida que eles tinham para viver em função, né, dessa pessoa que nasceu com essa deficiência, que nem por isso se tornou um obstáculo e hoje está aí, vencendo e mostrando que todo mundo é capaz de conquistar o seu lugar ao sol, como é o caso do Uriel. Para mim está sendo uma oportunidade única, porque a cada dia, como nós trabalhamos com jornalismo, então cada história é uma história, entendeu? Ultimamente fizemos também um personagem que vai também fazer parte da matéria, uma jovem de 23 anos que trabalha lá na UFAM e é aluna do 3º período de pedagogia. Então, a deficiência dela é visual, ela tem 20% somente de visão. Então, e ela anda de ônibus, ela faz praticamente tudo só. Então, a independência dessas pessoas com deficiência, ou melhor, com necessidades especiais, é muito importante. Por quê? Porque praticamente elas vivem só. A reportagem deve ir ao ar no dia 24 de outubro, no dia em que se comemora o aniversário da cidade de Manaus, pela Record News no canal 35. O câncer de mama e de colo de útero são os principais alvos da campanha Outubro Rosa. E este mês, a Assembleia Legislativa do Amazonas promove entre os dias 21 e 23 uma série de exames direcionados à saúde da mulher. Em comemoração ao mês do combate ao câncer de mama, o Centro Médico da Assembleia estará realizando um mutirão de exames como mamografia, ultrassons transvaginal, obstétrico e abdominal total. O diretor do Centro Médico, Dr. Arnoldo Andrade, falou a respeito da programação especial. Vamos fazer uma semana de debate, vamos ter palestra, vamos receber os nossos colaboradores na entrada da Assembleia, como também os nossos visitantes, com atividade médica que vai desde a atividade odontológica, passando pelo índice de massa corpórea, que é o peso em relação à altura, orientação médica em vários sentidos, orientação nutricional, orientação do exercício físico, que é extremamente importante. Então, nossa grande contribuição é no sentido de fazer a prevenção nas nossas funcionárias, principalmente as mulheres, como também chamar a atenção de toda a sociedade para que todas as mulheres tenham que fazer seu exame de rotina, examinar sua mama, vir ao médico, para que esse Outubro Rosa seja feito de felicidade. Entre os anos de 2010 e 2012, o acesso ao exame de mamografia pelo Sistema Único de Saúde aumentou 37%. Dr. Arnoldo Andrade ressalta a importância de realizar exames de prevenção. Trabalhando sempre a prevenção do câncer de colo do útero, do câncer de mama, e pretendemos ainda trazer a carreta da mulher, onde possamos aqui fazer as nossas mamografias para que possamos fazer a prevenção ou fazer um diagnóstico na fase precoce, onde tudo é possível ser curado. A gerente de atenção à saúde do Centro Médico, Susan Jones, ressaltou que a programação do Outubro Rosa faz parte da Semana da Saúde, que terá início a partir do dia 16. Nós estamos de 16 de outubro até o dia 23, com várias programações, né? Dia 16, a abertura com a palestra de massoterapia, com o nosso também servidor, massoterapeuta, o Alessandro, e a acupuntura, que vem com a doutora Iera Simonetti, a doutora Larissa, que vem trazendo o alivio da dor.
Então, são temas muito importantes que vêm também trazendo como prevenção. A Carreta da Mulher ela vai estar presente aqui em frente à Escola Legislativa de 21 a 23. Não é só para os servidores, a comunidade também pode fazer esse exame. A semana é da saúde, em especial para as mulheres com câncer de mama. De acordo com o Instituto de Câncer, o exame de mamografia deve ser feito a cada 2 anos, por mulheres entre 50 e 69 anos. O câncer de mama é a segunda maior causa de morte de mulheres no país. No Amazonas, 16 municípios participam da campanha Outubro Rosa. E em Manaus, além da Assembleia, 21 instituições e entidades aderiram à causa. Requerimento do presidente da Assembleia, deputado Josué Neto, vai propor que o Humaitá receba energia do União do Madeira. E mais, deputado Cabo Maciel cobra ajuda para 40 famílias de Itacoatiara que têm casas em risco de desabamento. Veja no resumo de notícias. Entra em pauta esta semana, na Assembleia Legislativa do Amazonas, um requerimento do presidente da ALEAN, deputado Josué Neto, que propõe à Eletrobras Amazonas Energia que as hidrelétricas do Rio Madeira, em Rondônia, possam também abastecer parte da cidade de Humaitá, no Amazonas. No requerimento, Josué Neto solicita a realização de estudos para a implantação de uma linha de transmissão do União do Madeira para o município. A proposta tem o apoio de 14 deputados estaduais que subscreveram o requerimento de Josué Neto. Devido ao desmoronamento do barranco pelas águas do Rio Amazonas, 40 famílias que moram no bairro da Colônia, no município de Itacoatiara, a 265 quilômetros de Manaus, temem em perder as casas. Por conta disso, o deputado Cabo Maciel, acompanhado dos representantes da Associação dos Moradores do bairro, inspecionou o local. O parlamentar prometeu pedir ajuda urgente do governo do estado para que seja construído um muro de contenção na orla do município. Deputada Vera Lúcia Castelo Branco encaminhou indicação à presidente da República, Dilma Rousseff, ao governo do estado e à Caixa Econômica Federal para que viabilizem um estudo técnico para a construção de 30 casas populares na comunidade de Filadélfia, no município de Benjamin Constant. A proposta foi justificada pela parlamentar por ser uma área indígena de grande importância para o município e que a comunidade reivindica há bastante tempo a atenção do poder público. No Conecte de hoje, você vai conhecer o site Vote na Web. Nele você pode ler e votar nos projetos de lei que tramitam no Congresso Nacional. Conecte. O Vote na Web é um site de engajamento cívico apartidário que apresenta de forma simples e resumida os projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional. Qualquer pessoa pode votar contra ou a favor das propostas e dar a sua opinião. O site mostra os projetos de lei em linguagem simples e acessível. Você conhece o deputado ou senador autor da proposta e o partido político a que pertence, além de ter a oportunidade de ler o projeto na íntegra. O objetivo do Vote na Web é aumentar a politização da sociedade, oferecer uma maneira fácil de acompanhar, votar e debater a atuação dos políticos e criar um ambiente favorável ao diálogo entre parlamentares e cidadãos. Na página, também é possível debater as propostas dos parlamentares. Ao votar a favor ou contra um projeto, você também tem a oportunidade de conhecer a opinião de diversas pessoas sobre o mesmo tema. Gráficos exibem a votação geral por região e também divididos por gênero e faixa etária. Os visitantes também podem classificar os projetos em urgente, relevante, corajoso, inviável, irrelevante ou sem noção. Relatórios periódicos são enviados aos congressistas, com o resultado da participação dos eleitores. Na aba Políticos, você tem acesso ao perfil de cada parlamentar, com informações como a profissão, partido, mandatos eletivos, atividades partidárias e parlamentares e quem são os seus suplentes. Você também conhece os projetos enviados por ele, quantos foram aprovados ou reprovados. Para participar do Vote na Web, basta efetuar seu registro no site. Você pode votar e comentar em quantos projetos de lei quiser, além de visualizar os mapas de votação, ler a íntegra das propostas, enviar mensagens diretas aos parlamentares e conferir o seu grau de afinidade com políticos e partidos. Para conhecer o site, basta acessar www.votenaweb.com.br. E confira agora a nossa agenda parlamentar. Dia 8.
Sessão de tempo homenageia o empreendedor. A autoria do deputado Adjunto Afonso, às 11 horas da manhã, no plenário Rui Araújo. Dia 9 de outubro, deputado Chico Preto promove sessão especial em homenagem à Defesa Civil pelos trabalhos desenvolvidos no Estado e pela passagem do Dia Estadual de Prevenção de Catástrofes Naturais, às 9 horas da manhã, no plenário Rui Araújo. Dia 10 de outubro, sessão especial apresenta o projeto Ame a Vida, a 4ª campanha do desarmamento infantil. A autoria do presidente da Casa, deputado Josué Neto, às 9 horas da manhã, no plenário Rui Araújo. E ainda, deputado Luiz Castro realiza reunião sobre a construção do plano de monitoramento da BR-319, às 8 horas da manhã, no mini plenário Bete Azizi. E você vai ver agora o que foi destaque no Alean Notícias de hoje. Presidente da Assembleia, Josué Neto, propõe que o Maitá receba energia do Ninhão do Madeira. Chico Preto sai do PSD e vai para o PMN. E ainda, a audiência pública debate os avanços e deficiências da lei de cotas. E nós ficamos por aqui. Para sugestões de reportagem, tvalean@alean.gov.br. Mais informações sobre a atuação parlamentar, acesse o site da Assembleia e nossas redes sociais. Esta edição também estará disponível no YouTube, no canal Alean. Uma ótima noite para você e até amanhã.